Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do ServeJ, onde temos diversos assuntos super interessantes sobre a doutrina espírita. Meu nome é Andreia e eu sou colaboradora e venho trazer as novidades para vocês sobre as personalidades espíritas. Aqueles que são novos por aqui, não esqueçam de se inscreverem e ativarem o sininho. Assim vocês vão receber todas as notificações quando a gente publicar um conteúdo novo. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre um importante médium do século XIX, Daniel Douglas Home. Ele foi contemporâneo do codificador da nossa doutrina, o Allan Kardec. Daniel Douglas Home nasceu numa cidade próxima a Edimburgo, na Escócia. Nasceu no dia 15 de março do ano de 1833. Desde muito pequeno, Daniel Home tinha suas faculdades mediúnicas bastante ostensivas, ou seja, elas eram muito evidentes. Para se ter uma ideia, quando ele era bebê, o seu berço balançava sozinho. E ele, desde a infância, teve assim toda essa parte das manifestações físicas, principalmente, muito evidentes, o que assustava as pessoas. Aos 9 anos de idade, ele foi morar com uma tia que o adotou depois que a sua mãe faleceu. E essa tia acabou o expulsando de casa porque ela ficou muito assustada com todos os fenômenos que estavam acontecendo. Na sua adolescência e juventude é que esses fenômenos começaram realmente a se estabelecerem, mas desde pequeno ele sempre teve as manifestações mediúnicas muito ostensivas. E apesar da parte das manifestações físicas serem ali bastante evidentes, existia também toda a parte das manifestações inteligentes. Para aqueles que estudam um pouquinho sobre os fenômenos mediúnicos, o Daniel Douglas Home ele tinha diversos tipos de mediunidade. Ele tinha o desenvolvimento da psicofonia, que é quando os espíritos se comunicam através da voz do médium. Ele tinha também o fenômeno da voz direta, que é quando o espírito se comunica com a sua própria voz através do médium. Tinha também outros fenômenos físicos, que, como a materialização, ele manipulava fogo e brasa sem se queimar, mas certamente o fenômeno que mais chamava atenção e o deixou conhecido como médium voador era o fenômeno da levitação. Toda a sociedade, a alta sociedade, inglesa, o conhecia porque assistiam a essas sessões, Ele passou durante muito tempo de sua vida fazendo essas sessões. Depois que a tia o expulsou de casa, ele passou a morar sempre de favor na casa de conhecidos, e normalmente eram pessoas da alta nobreza que o abrigavam, e davam ali as condições para que ele fosse vivendo a sua vida. Ele nunca fixou residência durante muito tempo no mesmo lugar. E para ele, que tinha muito claro qual era a sua missão, que era provar realmente a imortalidade da alma, ele desenvolveu os seus dons mediúnicos, fazendo nessas sessões a demonstração, de tudo isso que ele vinha recebido ali como missão. E ele sempre foi um rapaz muito bom, muito caridoso. Houveram fatos que provavam essa caridade dele. Durante o período da guerra, ele resgatou um soldado do fronte e o afastou ali da zona de confronto. Esse soldado estava tendo uma hemorragia e ele salvou esse soldado. E ele sempre demonstrou os seus dons de caridade. E uma das provas mais irrefutáveis, de que a sua mediunidade era realmente autêntica é que ele nunca cobrou um centavo pelas suas sessões, pelas suas apresentações. Um dos fatos mais notáveis, de que o Daniel Douglas Home participou foi de um dos fenômenos, de levitação, onde ele saiu da janela do seu apartamento a cerca de 3 andares de altura, saiu pela janela do seu apartamento e entrou pela janela de um outro apartamento.
ele foi fenômeno de estudo de diversos cientistas da época. E apesar das controvérsias, ele nunca foi acusado publicamente de fraude ou de ter alguma coisa que não era fenômeno mediúnico verdadeiro. Houve um caso bastante controverso sobre uma viúva que o adotou, uma viúva de 75 anos de idade, no qual ele foi processado e teve que devolver o dinheiro que ele recebeu dessa adoção. Mas, na verdade, essa viúva, ela tinha o interesse de ganhar um status social, de ganhar um status de nobreza, porque ela sabia que ele era muito bem relacionado no meio da nobreza e ela queria, com esse intuito de adotá-lo, na verdade, conquistar um cargo, né, de nobreza, um cargo real de nobreza, como condessa ou alguma coisa que o valha. E ela não conseguiu, então ela acabou processando o Daniel, né, que perdeu o processo e teve que devolver o dinheiro que recebeu proveniente dessa adoção. Mas ele foi um personagem muito importante para o espiritismo. O Kardec fez relatos, né, sobre a importância da missão, né, do trabalho do Daniel Douglas Home na Revista Espírita e em outros veículos que ele escrevia, porque ele realmente trazia as evidências, né, da imortalidade da alma e de tudo que era importante nesse período, principalmente da codificação da doutrina. Ele fez, na verdade, com que muitas pessoas céticas acreditassem, né, porque as suas manifestações eram tão intensas que você não tinha ali questionamentos, né? Existia nessa época muitas fraudes e muitas coisas que a gente sabe que eram armações, mas as manifestações do Daniel Douglas Home eram autênticas e verdadeiras. E ele foi um personagem muito importante para o espiritismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deixem o seu like, comentem, compartilhem e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais.